Você já sentiu como se a vida estivesse te colocando à prova, mesmo sem que ninguém tivesse dito isso claramente? Como se algo maior estivesse observando cada escolha que você faz, cada pensamento que cultiva e cada emoção que decide alimentar? A maioria das pessoas vive acreditando que tudo o que enfrentam é apenas coincidência ou fruto do acaso. Mas o que poucos percebem é que existe um teste oculto acontecendo, um teste invisível que separa aqueles que despertam para uma nova consciência dos que continuam presos no mesmo ciclo. Será que você já está sendo testado agora mesmo? Será que as dificuldades que aparecem em sua vida não são obstáculos para te destruir, mas sim convites para você descobrir quem realmente é? A resposta é clara: sim, esse teste existe, e ele não aparece em provas escritas ou em desafios externos óbvios. Ele se revela nas pequenas situações do cotidiano, na forma como você reage quando ninguém está olhando, no silêncio da sua mente e no peso das suas escolhas. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém entende: esse teste não é feito para te punir, mas para revelar o potencial escondido dentro de você. Não é sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto a enxergar além do automático. O verdadeiro desafio não está nas circunstâncias, mas em como você decide atravessá-las. É por isso que apenas 1% consegue passar. Porque não se trata de força física ou inteligência acima da média, trata-se de presença, consciência e coragem de olhar para dentro de si. Esse é o início do caminho que muitos ignoram, mas que poucos têm a coragem de seguir. Se você está aqui agora, diante dessas palavras, talvez já faça parte desse grupo seleto que foi chamado para atravessar o desafio invisível. Porque nada do que acontece na sua vida é por acaso. Tudo tem um propósito, e esse propósito começa a se revelar quando você reconhece que já está dentro desse teste. Se o teste é invisível, como reconhecer que você está dentro dele? A resposta não vem em forma de aviso explícito, mas em sinais sutis que a vida coloca diante de você. Esses sinais não são apenas coincidências, eles são convites claros para que você desperte, para que perceba que já está participando de algo maior. O primeiro sinal aparece quando situações desconfortáveis começam a se repetir em sua vida. Pode ser um mesmo tipo de relacionamento que não dá certo, um padrão de comportamento que você insiste em reviver ou até mesmo um obstáculo financeiro que retorna em diferentes formas. Esses ciclos não acontecem porque a vida está contra você, mas porque ela quer ver como você reage diante do mesmo cenário até que escolha de forma diferente. Outro sinal surge quando tudo ao seu redor parece te provocar. Pessoas que testam sua paciência, momentos que despertam sua ansiedade, circunstâncias que tiram você da zona de conforto. Não é por acaso. Cada provocação é um espelho que mostra onde você ainda precisa crescer. E é nesse momento que o teste se intensifica. A maioria reage de forma automática, devolvendo raiva com raiva, medo com mais medo, frustração com desistência. Mas aqueles que percebem o padrão conseguem mudar a resposta e, ao fazer isso, já dão um passo para o grupo dos poucos que avançam. Há também o sinal silencioso, aquele que se manifesta dentro de você. Talvez você tenha notado um vazio inexplicável, mesmo quando as coisas parecem estar bem externamente. É como se uma voz interna dissesse: isso não é tudo, existe mais. Esse desconforto não é um erro, mas uma bússola. É a forma que sua alma encontrou para te mostrar que você está preparado para algo além da rotina, além da mesmice. É um lembrete de que o teste não é apenas sobreviver, mas despertar para viver em outro nível de consciência. E não podemos esquecer de outro sinal poderoso: as sincronicidades. Aquelas coincidências estranhas que parecem tão precisas que você sente que não poderiam ser aleatórias. Um encontro inesperado, uma frase que aparece no momento certo, um vídeo que chega até você quando mais precisava ouvir. Esses momentos são pistas de que o universo está te conduzindo, como se dissesse: preste atenção, você está no caminho. Mas reconhecer esses sinais exige atenção, porque eles são sutis demais para quem está distraído. Muitos ignoram tudo isso e seguem adormecidos, acreditando que a vida é apenas aleatória.
Mas aqueles que observam atentamente entendem que cada situação traz uma pergunta escondida: como você vai escolher responder agora? Esse é o verdadeiro núcleo do teste. Não é sobre passar por circunstâncias sem dor ou dificuldade, mas sobre despertar para a consciência de que cada detalhe tem um propósito maior. E aqui está algo que poucos percebem: os sinais geralmente aparecem quando você está pronto. Isso significa que, se você está enxergando essas repetições, essas provocações, esse vazio ou essas sincronicidades, não é um acidente. Você foi chamado porque tem a capacidade de atravessar o desafio. O universo não desperdiça energia, ele só coloca diante de você aquilo que, de alguma forma, você já tem força para lidar. O grande problema é que 99% das pessoas não enxergam dessa forma. Elas interpretam os sinais como azar, má sorte ou coincidência. Elas se perdem na superfície das situações e nunca percebem a mensagem escondida. Esse é o motivo de tão poucos conseguirem atravessar o teste. Não é porque os sinais não estão lá, mas porque a maioria se recusa a ver. Agora, talvez você esteja se perguntando: e como eu sei se estou respondendo corretamente a esses sinais? A resposta é simples, mas poderosa. Observe se suas escolhas estão te levando para mais consciência, mais paz e mais clareza. Sempre que você responde de uma forma que expande sua presença, você está passando para a próxima fase do teste. Sempre que você repete o padrão e volta ao automático, a vida te trará o mesmo cenário até que você esteja pronto para escolher diferente. Esse é o convite que já está diante de você. Não é sobre esperar um grande evento, um desafio monumental ou um momento de revelação. É sobre perceber que o teste já começou e que cada pequena decisão, cada reação, cada respiro é parte dele. Os sinais estão por toda parte, e talvez você já esteja vivendo exatamente o que precisava para provar que pertence a 1% que desperta. Se apenas 1% consegue atravessar o teste invisível, é porque existe algo que faz a grande maioria desistir no meio da jornada. Esses erros não parecem grandes no início. Na verdade, eles se disfarçam de escolhas comuns, atitudes normais, reações automáticas. Mas é justamente aí que mora o perigo. Quando você menos percebe, esses hábitos sutis começam a te afastar do despertar e a manter você preso ao mesmo ciclo. O primeiro erro é acreditar que tudo é externo. Muitas pessoas enfrentam situações difíceis e passam a vida inteira culpando os outros, as circunstâncias, a economia, o passado ou até mesmo o destino. Essa mentalidade de vítima é um dos maiores bloqueios do despertar. Porque, enquanto você acredita que a resposta está lá fora, você não olha para dentro. E o teste sempre começa dentro de você. Quando alguém culpa o mundo por tudo o que sente, está entregando o poder de transformação e ficando cego para a verdadeira lição. O segundo erro é a pressa. Vivemos em um tempo em que tudo precisa ser rápido, imediato, instantâneo. Mas o despertar não segue esse ritmo. Ele é como uma semente que precisa ser regada dia após dia até florescer. Quem desiste cedo demais nunca chega a ver os frutos. Esse erro se manifesta quando a pessoa experimenta uma prática por poucos dias, não sente resultados imediatos e decide abandonar. O teste, no entanto, exige consistência. A paciência é a chave que poucos têm coragem de cultivar. Outro erro comum é o apego. Muitas vezes, a vida pede que você solte uma ideia, uma crença, um relacionamento, um hábito. Mas a maioria prefere segurar, mesmo que isso doa, mesmo que isso limite. O medo de perder é tão grande que muitos escolhem a prisão em vez da liberdade. Mas o teste sempre traz situações em que soltar é a única forma de avançar. Quem não solta, fica preso repetindo a mesma lição. Há também o erro da distração. Nunca houve uma época com tantas vozes competindo pela sua atenção. As redes sociais, as notícias, as comparações constantes. Tudo parece urgente, mas quase nada é essencial. Esse ruído incessante faz com que 99% esqueçam de olhar para dentro. Eles ficam tão ocupados consumindo o mundo que nunca percebem que o verdadeiro desafio acontece no silêncio.
Quem não encontra tempo para a introspecção, não encontra porta para o despertar. O quinto erro é subestimar os pequenos sinais. Muitos esperam por um grande evento, algo extraordinário, quase milagroso. E, enquanto esperam, deixam passar despercebidas as lições do dia a dia, uma conversa desconfortável, um atraso inesperado, uma sensação de vazio. Eles não percebem que o teste não se revela em cenas grandiosas, mas em detalhes. E, ao ignorar o simples, perdem a chance de acessar o profundo. Outro erro fatal é acreditar que fracasso significa fim. A maioria encara cada queda como uma prova de que não nasceu para despertar. Mas o verdadeiro erro não está em cair, e sim em desistir de se levantar. O 1% entende que cada falha é parte do processo. O 99% encara como derrota definitiva. E é nesse ponto que muitos param, mesmo estando a um passo da transformação. E existe ainda o erro da comparação. Quantas vezes você já se pegou olhando para a vida dos outros e pensando que deveria estar no mesmo lugar? Essa comparação constante rouba a energia que deveria estar sendo usada para o seu próprio crescimento. O teste nunca foi sobre ser melhor que os outros, mas sobre ser mais consciente do que você foi ontem. Enquanto 99% gastam energia competindo, apenas 1% percebe que a verdadeira vitória é interna. Esses erros, quando somados, criam um ciclo poderoso de estagnação. A pessoa se sente vítima, tem pressa, não solta, se distrai, ignora sinais, se culpa por fracassos e ainda se compara. Resultado: a vida vira um labirinto sem saída. Mas o que poucos percebem é que, a cada erro, existe uma oportunidade escondida. O problema é que quase ninguém tem a coragem de olhar para o erro como mestre. A boa notícia é que o simples fato de você estar consciente desses erros já te coloca em vantagem. Porque a maioria vive sem sequer perceber que está caindo neles. Se você reconhece algum desses padrões em si mesmo, isso não é sinal de fracasso, mas de que você já está desperto o suficiente para transformá-los. É nesse ponto que a jornada se diferencia. 99% continuam dormindo, 1% decide acordar. O teste não elimina quem erra, ele apenas seleciona quem aprende com os erros. E é exatamente isso que separa os que desistem dos que continuam. Porque passar no teste não é sobre nunca falhar, mas sobre nunca abandonar o processo. Se 99% desistem, o que faz com que apenas 1% consiga atravessar o teste invisível? Não é sorte, não é privilégio e muito menos algo inacessível. O que separa aqueles que passam dos que ficam presos é uma chave simples, mas poderosa: a consciência aliada à escolha. Enquanto a maioria vive reagindo de forma automática, 1% percebe que cada situação é um convite para responder de forma diferente. Essa diferença de postura muda tudo. A primeira característica desse 1% é a coragem de olhar para dentro. O teste não está no mundo externo, mas na forma como você lida com ele. A maioria se perde tentando mudar tudo ao redor: as pessoas, as circunstâncias, os resultados. Mas quem desperta entende que o único território que precisa ser conquistado é o próprio interior. Quando você começa a observar suas reações, questionar seus padrões e investigar suas crenças, já está usando a chave que abre a porta do despertar. Outra diferença fundamental é a capacidade de se manter presente. A vida constantemente nos arrasta para o passado ou para o futuro. O 99% vive preso a arrependimentos, memórias dolorosas ou ansiedades do que ainda não aconteceu. Mas o 1% aprendeu que o único lugar onde o teste acontece é no agora. Ao respirar fundo, ao silenciar a mente por alguns instantes, ao escolher estar inteiro no momento presente, eles conseguem perceber detalhes que passam despercebidos para a maioria. A presença é a chave que revela o caminho escondido. Existe também algo essencial: a entrega. Enquanto muitos querem controlar cada resultado, 1% entende que existe uma inteligência maior conduzindo o processo. Isso não significa passividade, mas confiança. Eles agem, fazem sua parte, mas não ficam paralisados pelo medo de perder o controle.
Essa entrega abre espaço para que o fluxo da vida mostre soluções inesperadas, oportunidades escondidas e respostas que jamais seriam encontradas pela força da mente lógica. Outro ponto que diferencia os que passam é a persistência. O teste não é vencido em um único dia. Ele se repete, insiste, desafia. Quem desiste na primeira dificuldade se junta ao 99%. Quem entende que cada repetição é uma chance de se fortalecer permanece. Persistência não é teimosia, mas a disposição de seguir mesmo quando não há resultados imediatos. É nesse ponto que muitos caem, mas é também onde 1% se ergue com ainda mais força. Há também a humildade. O despertar não é um troféu para ser exibido, mas um estado de consciência para ser vivido. O 99% se perde buscando reconhecimento externo, querendo provar algo para o mundo. O 1% simplesmente vive a transformação, sem necessidade de aprovação. Essa humildade mantém a mente aberta para aprender sempre mais, enquanto a arrogância fecha portas. E talvez o traço mais decisivo seja o amor. Não o amor romântico ou idealizado, mas o amor como frequência de aceitação e compaixão. Quem desperta não busca vencer os outros, mas se reconectar consigo mesmo e com o todo. Eles não reagem mais apenas com raiva ou medo, eles escolhem trazer compreensão, empatia e presença. Essa escolha muda não apenas sua experiência pessoal, mas também a forma como influenciam o ambiente ao redor. Essa chave, formada por consciência, presença, entrega, persistência, humildade e amor, é o que diferencia os que passam dos que ficam presos. Ela não está escondida em algum lugar distante, não depende de rituais complexos ou de condições perfeitas. Ela já está disponível dentro de cada um de nós. Mas apenas quem decide usá-la consegue atravessar o teste. A boa notícia é que essa chave não é restrita a poucos. Ela está ao alcance de qualquer pessoa que se dispõe a parar, observar e escolher de forma consciente. O que faz com que apenas 1% a use não é a dificuldade, mas a disposição. Porque o despertar exige disciplina, coragem e fé, qualidades que muitos desejam, mas poucos praticam. No fim, o que realmente diferencia não é o cenário que cada um enfrenta, mas a postura que adota diante dele. Dois indivíduos podem passar pela mesma dificuldade. Um se sente vítima, o outro se sente desafiado a crescer. Um reage no automático, o outro responde com consciência. O cenário é igual, mas os resultados são completamente diferentes. Essa é a prova de que o teste nunca esteve nas circunstâncias, mas sempre na consciência. E aqui está o ponto crucial. Se você chegou até aqui, lendo essas palavras, é porque de alguma forma já possui essa chave dentro de si. Talvez você ainda não a tenha usado plenamente, talvez ainda se perca em alguns erros, mas o simples fato de estar atento já mostra que faz parte daqueles que podem atravessar. O 1% não é um grupo fechado, mas uma escolha diária. O momento mais surpreendente desse teste invisível não acontece quando você finalmente vence um obstáculo externo, mas quando percebe que nada do que enfrentou exigiu algo que já não estava dentro de você. Essa é a revelação que muda tudo. A força, a clareza, a coragem e a presença sempre estiveram aí, esperando o instante em que você se lembrasse delas. O despertar não é a conquista de algo novo, mas o reconhecimento daquilo que já existia em silêncio. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que precisava de circunstâncias perfeitas para mudar, que dependia de algo externo, dinheiro, aprovação, reconhecimento ou até mesmo sorte. Esse é o pensamento que prende os 99%. Mas o 1% descobre que o verdadeiro poder não vem de fora. Ele nasce no momento em que você se apropria da sua própria energia. É nesse instante que você compreende que não é vítima do cenário, mas criador da resposta. O despertar acontece quando você se dá conta de que não precisa esperar a vida se acalmar para encontrar paz. Você pode escolher respirar fundo, acalmar sua mente e acessar essa paz agora mesmo. Não é uma conquista que se adquire depois de anos, é um estado disponível aqui, no presente. Essa é a grande virada.
quando você para de correr atrás de força e passa a reconhecê-la em si mesmo. Esse processo não elimina as dificuldades. O teste continua. Mas a forma como você o atravessa muda radicalmente. Antes, cada obstáculo parecia um inimigo, uma barreira que queria te paralisar. Agora, cada desafio é visto como um aliado, um lembrete de que a sua força pode ser expandida. Você já não foge do incômodo, você o acolhe. Porque entende que ele não veio para te quebrar, mas para revelar mais da sua grandeza. O despertar também traz uma sensação inesperada de leveza. A vida continua exigente, mas você já não se sente esmagado por ela. É como se, ao soltar a ilusão de que precisa controlar tudo, uma nova energia se abrisse dentro de você. O que antes parecia peso, agora se torna movimento. O que antes era fardo, agora é aprendizado. Essa leveza não vem de fora, mas do fato de você ter parado de lutar contra si mesmo. Outro aspecto desse despertar é a autoconfiança silenciosa. Você já não precisa provar nada para ninguém. Não precisa correr em busca de validação ou se preocupar se os outros reconhecem seu esforço. Você descobre que a validação mais poderosa vem de dentro, da consciência tranquila de estar alinhado com quem você realmente é. Essa autoconfiança é firme, mas não arrogante, é sólida, mas não precisa ser exibida. E então surge o ponto mais profundo, a percepção de que você nunca esteve sozinho. Durante o caminho, parecia que apenas você carregava o peso, mas no despertar você sente claramente que há algo maior, chame de universo, campo quântico, Deus ou inteligência divina, sempre sustentando sua jornada. A vida não estava contra você, estava moldando você, fortalecendo você, preparando você. E esse entendimento cria uma confiança inabalável. Esse despertar não é um ponto final, mas um novo começo. Você percebe que não existe mais volta, porque agora enxerga o que antes estava escondido. É como se tivesse encontrado uma nova lente, tudo ganha significado, até mesmo silêncio, até mesmo as pausas. Você descobre que não é 1% porque venceu algo extraordinário, mas porque aprendeu a enxergar o extraordinário dentro do comum. E o mais belo de tudo é que esse despertar não fica apenas em você. Sua energia muda, e o mundo ao seu redor responde. Pessoas começam a perceber algo diferente, situações fluem com mais clareza, oportunidades aparecem como se fossem atraídas pela sua nova frequência. Mas nada disso é mágica no sentido fantasioso. É a consequência natural de alguém que finalmente se alinhou consigo mesmo. Agora, olhe para dentro por um instante. Sinta sua respiração. Perceba o bater do seu coração. Essas não são apenas funções biológicas, são lembretes de que a vida pulsa em você, e que essa mesma vida carrega a força que você tanto buscava. O despertar está acontecendo exatamente aqui, neste momento. Você não precisa esperar. Não precisa se comparar. Não precisa provar. Você já é. Você já tem. Você já pode. Essa é a verdade que transforma. A força que parecia distante sempre esteve dentro de você, silenciosa, esperando que você a reconhecesse. E quando esse reconhecimento acontece, você não apenas passa no teste invisível, você transcende a própria ideia de teste. Porque percebe que a vida nunca quis te reprovar, mas apenas te revelar. E agora, a escolha é sua. Continuar vivendo como se essa força ainda fosse um mistério ou começar a agir como quem já sabe que carrega dentro de si tudo o que precisa. Essa é a decisão que separa os que despertam dos que permanecem presos. Essa é a decisão que apenas 1% toma. E se este vídeo fez sentido para você, compartilhe aqui nos comentários o que mais tocou o seu coração nesse despertar. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também estão nesse caminho. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos conteúdos que podem transformar a sua vida.